irmãs, cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, tão linda, tão gostosa, desejando que todos estejam bem, estejam na graça, na bênção diante de Deus, para darmos continuidade aos nossos estudos bíblicos de escola dominical. O tema deste mês de julho é amizade, e nós vamos sequenciar os nossos estudos anteriores, falando hoje de uma amizade muito inspiradora, que é a amizade entre Abraão e Ló. No domingo passado, nós vimos a amizade entre Noemi e Ruth, aquela amizade duradoura, aquela amizade inspiradora para todos nós. Tiramos grandes lições do relacionamento de uma sogra e sua nora. E hoje nós vamos ver um relacionamento também dentro da família que pode nos trazer grandes lições. Para isso, quero te convidar a orar, pedir a bênção de Deus para esse momento. Vamos lá? Deus, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Ó Pai, que esse momento seja um momento precioso, um momento muito profícuo na vida de cada um que está aqui, separando esse momentinho para aprender mais de Ti. Fala aos nossos corações, inspira-nos, dá-nos a Tua graça, a Tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema desta manhã será amizade posta à prova. E nós que somos cristãos antigos, vamos viajar neste momento por várias etapas da vida do grande servo de Deus Abraão. E os nossos textos básicos serão os capítulos 13 e 22 de Gênesis e também capítulo 2, versículo 23 da carta de Tiago. Mas nós vamos ter outros textos também durante o nosso estudo. Eu tive imenso prazer de preparar esta lição, porque a cada vez que a gente se dedica a preparar, a organizar para que possamos passar adiante, mais a gente aprende, mais somos abençoados. Então Deus já me falou ao coração e eu desejo que Ele fale ao seu coração também através da linda história de Abraão e Ló. E quero começar citando um pensamento de Hamilton Álvares que diz assim: amigo nunca desiste da amizade, por isso está sempre na brecha e em busca de oportunidades de encontros. Que coisa profunda, que coisa gostosa, né? Aquela amizade sempre está buscando o seu cultivo, o seu crescimento saudável, né? Então é um sentimento maravilhoso, o sentimento da amizade. A amizade entre Abraão e Ló era além dos laços familiares. Eles saíram juntos do meio dos seus parentes para morar onde Deus mostraria. Ló e Abraão eram amigos e tocavam a vida juntos. Possuíam muitos rebanhos. Um dia, as circunstâncias levaram os dois a se separar. E mesmo quando se decidiram a separar, Abraão orava e clamava a Deus pela vida do sobrinho e toda a sua família. Abraão sempre esteve na brecha, sempre perto nas crises de Ló. Depois de algumas situações, uma nova crise se manifestou e Abraão teve de empreender uma verdadeira batalha espiritual em favor de Ló. Foi quando Abraão soube que Deus iria destruir a cidade onde Ló morava e intercedeu para que Deus livrasse Ló e sua família da destruição de Sodoma. Deus atendeu o apelo de Abraão. Essa amizade, resumidamente essa amizade na Bíblia nos ensina que nossos amigos sempre devem estar em nossas orações e que a distância não deve ser um impedimento, para que isso ocorra. Além disso, demonstra também que o sentimento da amizade, ela não escolhe idade nem parentesco. Nós somos agraciados com amizades dentro e fora do nosso círculo familiar. Então, a amizade posta à prova, esse tema de hoje, vai falar especificamente dessas duas pessoas, Abraão e Ló.
E nós vamos aprender que o objetivo mais importante na construção das relações familiares é o cultivo da amizade. Eu quero fazer uma citação aqui de Judith Libânio, e achei muito lindo esse texto dela, e quero tomar a liberdade de usá-lo aqui dentro do nosso estudo. A amizade no ambiente familiar costuma ser decisiva para o desenvolvimento humano afetivo. Primeiro, do comportamento social e dos hábitos de amizade para com outras pessoas. As primeiras experiências sociais na família ajudam a desenvolver atitudes de abertura para com os outros e hábitos de convivência harmoniosa, facilitam a socialização e ajudam fortemente os filhos a serem ativos, extrovertidos, independentes e curiosos. Vemos, portanto, que uma família é formada não só pela relação de sangue, mas sim pelos laços de amor, de carinho e amizade, que pode se estabelecer entre eles. Pois as relações que se constroem entre pais e filhos, irmãos e irmãs, no ambiente familiar, serão pautadas na confiança e, mais ainda, estabelecidas através do diálogo, do encontro, do toque, do abraço, das demonstrações de afeto, da troca de experiências fortalecidas na oração em família. Esta aprendizagem, ela acontece de forma natural, mútua e espontânea. Os nossos melhores amigos deveriam estar dentro da nossa casa. Nossos amigos mais chegados deveriam ser os membros da nossa própria família. Graças a Deus por aqueles que têm entre os seus familiares seus melhores amigos. Mas nós sabemos que nem toda família possui essa riqueza, essa fortuna, essa graça, né? Dos membros da família serem também amigos, não somente parentes. Mas nós vamos ver como que isso acontece dentro da família de Abraão. Na verdade, há um pouco de dúvida se Ló era sobrinho ou irmão de Abraão. A princípio, nós somos informados que o Ló era sobrinho de Abraão, filho do seu irmão Arã, né? Lá em Gênesis 11, 27 diz assim: e essas são as gerações de Tera, o pai de Abraão. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E tomou a Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Nessas alturas desse acontecimento citado, o pai de Ló, Arã, já tinha falecido, né, e tinha deixado este filho que ficou aos cuidados do seu irmão Abrão. Abrão saiu então do meio dos seus parentes, levando o sobrinho. Bem, assim, em Gênesis 12, 4 diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. O Senhor disse a Abrão que daria a ele uma terra, que ele saísse, né, dali da sua parentela, deixasse para trás sua família e fosse a um lugar que ele ia mostrar, que ele ia ter ali, formar ali a sua família, seus descendentes, e essa terra ele daria de herança. Mas, durante essa caminhada, né, houve um incidente entre os empregados de Abraão e Ló, que eles tiveram que se separar. E quando eles se separaram, Abraão fez questão de explicar que eles não deveriam entrar em contendas, pois eles eram irmãos, usa essa palavra, irmãos. Em Gênesis 13, 8, disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Daí muita gente fica em dúvida se Ló era irmão de Abraão ou se era sobrinho. A palavra usada aqui para irmãos é uma palavra que, na sua origem, né, hebraica, é o mesmo que tenha os mesmos pais, como irmão que a gente conhece mesmo, né, o sentido, meio-irmão, que tem o mesmo pai, parente, parentesco, mesma tribo, ou um relacionamento, ou em um relacionamento a outro, um relacionamento recíproco, que é um sentido figurado, referindo-se à semelhança.
Assim como no caso dos patriarcas serem chamados de pais de toda a sua descendência, né? O patriarca Jacó, o patriarca Isaac, o patriarca Abraão, os seus filhos, independentes do grau, podem se chamar de irmãos por terem um patriarca em comum. Por isso, esse uso da palavra irmão aqui, né? Dito por Abrão a Ló, quando da contenda, né, entre seus pastores. Portanto, biologicamente, né, Ló era sobrinho de Abraão. E ali naquele caso ele quis dizer que seriam irmãos no sentido da amizade, da mesma da ascendência, né? Eram descendentes da mesma pessoa, do mesmo patriarca. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Então, nós vemos que, biologicamente, então, nós sabemos que ele era sobrinho de Abraão, filho do seu irmão Arã. E eu queria, então, que nós lêssemos juntos Gênesis 13, de 1 a 13, e eu vou usar a tradução na linguagem de hoje, e vocês me acompanhem, por favor. Abrão saiu do Egito com sua mulher, com tudo que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Esclarecendo aqui que quando Abrão vai para o Egito, ele sai daquela terra onde Deus lhe mostrou, porque ali houve uma grande fome. Então ele vai ao Egito em busca de comida, e ali tem uns acontecimentos que vale a pena você conhecer depois, mas que não vem ao caso do nosso estudo hoje. Então ele sai do Egito com a sua mulher, com tudo que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde ele já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Então, Abrão disse a Ló, agora uma nova versão internacional: não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e os seus, afinal somos irmãos. Aqui então, que é o texto citado, né, que eu esclareci ali a questão de hora ele dizer sobrinho, hora dizer irmão, né, na narrativa bíblica. Continuando então o versículo 9, Abrão diz: vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu então todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então, esse texto de Gênesis 13, de 1 a 13, nos conta sobre a separação de Abrão, que ainda não tinha tido seu nome mudado, né? Conforme Gênesis 17, 5 vai acontecer. Então, fala da separação de Abrão e de seu sobrinho Ló. Eles se separaram porque enriqueceram e estavam tendo contendas entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E para resolver o problema, Abrão faz uma proposta muito generosa, né? Propõe que se separem e que Ló possa escolher a terra que ele quer. Abrão deixa que ele escolha para onde ele quer ir. Ló concorda e, olhando a terra ao seu redor, escolhe ao que os olhos humanos seria a melhor terra, né? A terra mais fértil, a terra que poderia dar mais retorno, né? Então ele escolhe a Campina do Jordão, segundo o versículo 11, e acaba indo viver em Sodoma. Bom, aqui está, a grosso modo, a narrativa bíblica, né, dessa caminhada de Abrão e Ló,
E nós vamos ver o que nós podemos aprender com essa história e essa amizade. Então nós vamos levantar alguns pontos que são baseados no estudo bíblico feito pelo pastor Ronan Boechat, da Igreja Metodista da Rocinha, né? E ele nos cedeu gentilmente o seu trabalho para que nós pudéssemos também ministrá-lo aqui nesse estudo sobre a amizade. Então, o primeiro ponto que a gente levanta, né, uma consideração que a gente levanta sobre esse texto é o seguinte: há histórias de vida que vão unindo cada vez mais as pessoas, mas há histórias de vida que vão separando as pessoas. Não é nada predestinado, mas é o resultado da nossa convivência, nossas opções, nossos valores, sabedoria ou falta de sabedoria. E é o que aconteceu aqui com Abrão e Ló. Em vez da caminhada da vida ir unindo esses dois, acabou separando-os. O outro ponto de consideração desse texto é que o nosso trabalho e a riqueza ou frustrações do nosso trabalho não são motivos reais para unir ou separar pessoas. O conflito dos empregados de Ló e Abrão contaminou a convivência de ambos, levando-os a se separarem. A gente que se separa por causa de dinheiro, de casa, de carro. Às vezes é melhor ter menos coisas e mais companheirismo com as pessoas. Se por causa de um carro, um casamento está ameaçado, é melhor andar de ônibus ou a pé e manter o amor da vida da gente do nosso lado. Aqui uma referência mais ao relacionamento entre casais, né? Um outro ponto de consideração do texto, nós vemos que brigas e desentendimentos acontecem até mesmo entre pessoas que se querem muito bem. O diferencial na vida de quem ama de verdade, de quem tem o temor de Deus, não é a ausência de conflitos, mas a generosidade, a paciência, a sabedoria para monitorá-los, resolvê-los de uma forma justa e amorosa, superando-os. Então, nós não vamos ter uma vida isenta de conflitos, né? Mas Deus vai nos dar a graça de superá-los, né? Sem deixar que a raiz da amargura nos contamine. A quarta consideração é que em algumas circunstâncias, com toda certeza, é melhor separar do que viver brigando. A separação não é a solução, mas o reconhecimento da falta de solução, que não há outra solução. E o que não tem remédio, como diz, né, o ditado, remediado está. Então, às vezes, é preferível mesmo que as pessoas se afastem do que vivam naquela rixa, naquele estresse, que vai só deteriorando a amizade, o relacionamento, né? Outro ponto interessante, nossas decisões não podem ser tomadas baseadas apenas nas aparências e circunstâncias. Olha como Ló fez a sua escolha do local, da direção para onde ele iria. Ló olhou o melhor pasto para o seu gado, mas se esqueceu de avaliar o lugar para onde ia levar a sua família. Ele pensou na sua criação, né? Mas não pensou na sua família. Nossas decisões, certas ou equivocadas, sempre afetam a vida de outras pessoas, positivo ou negativamente. Nossas decisões, portanto, devem ser tomadas em clima de oração, ou seja, de reflexão ampla, avaliando as possibilidades e as consequências, e de diálogo com as pessoas envolvidas. Se tiver dúvidas, se não tiver conversado, tomado conselho, conforme nos ensina o livro de Provérbios, com as pessoas envolvidas e buscado a direção e orientação de Deus, provavelmente você não vai tomar a melhor solução, né? Não vai tomar, aliás, a melhor decisão, né? Você não vai ter a melhor decisão. Então, esse texto nos ensina que a gente pode também dialogar, né, com as pessoas envolvidas. Sexto, a separação física, mesmo que Ló e Abrão estivessem morando separados, né, a separação física não impede o amor. Tal como a presença contínua e cotidiana não significa necessariamente que haja amor e lealdade. Nós sabemos de que há casos de familiares que moram juntos, decidem não se separar e, apesar de estarem próximos, a vida é um inferno.
um relacionamento totalmente deteriorado e doentio. Abraão intercedeu a Deus pela vida de Ló. Se separaram, né? Mas Abraão intercedeu a Deus pela vida de Ló e da sua família, quando Deus veio comunicar a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. Então, Abraão intercede para que eles não fossem destruídos com Sodoma e Gomorra. Pais divorciados são capazes de amar intensamente os seus filhos. Não é o fato de não estarem morando na mesma casa que faz o amor ser menor, né? Familiares e amigos distanciados são capazes de amarem-se enormemente uns aos outros. O bom é que as pessoas que se amam estejam sempre juntas. Isso é que a gente gostaria, né? Mas o amor verdadeiro, ele não pode ser apagado, nem pela distância, nem pelo tempo, e nem mesmo pela própria morte. Outro ponto interessante, né, desse texto é que Ló e sua família nos mostram que o meio social, cultural e até religioso não é necessariamente determinante na vida de uma pessoa. Os maus hábitos e pecados dos moradores de Sodoma não foram determinantes na fé e na retidão de Ló e da sua família. Quando eles estiveram no Egito, eles não fizeram como os egípcios, né? E nem em Sodoma se comportaram como os sodomitas. Deus os salvou por causa da retidão e lealdade em que viviam uns com os outros, e desta família para com Deus. Mesmo num lugar de cultura e prática pervertidas, é possível ser reto no meio de uma cultura racista, machista, idólatra, violenta, etc. É uma grande lição que Ló nos passa. Mas prestemos atenção, pois embora o meio não defina obrigatoriamente o caráter e a cultura de uma pessoa, da sua família ou de uma igreja, com toda certeza é uma força muito grande e certamente há de ter sempre alguma influência. Então, melhor vigiar, né? Estar atento para que o meio, as pessoas com quem nós convivemos, não nos tirem dos caminhos do Senhor. Mas ainda, queridos, que vejamos que Ló não se deixou contaminar pelo meio de Sodoma, né, pelos seus costumes. Houve momentos que ele tomou decisões desastrosas, que tiveram consequências eternas em seus descendentes. A sua mulher, né, na saída da cidade, indo para as montanhas, né, fugindo da destruição que os anjos lhe anunciaram, né, a sua mulher, num ato de desobediência, olhou para trás, talvez numa curiosidade sobre o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E a história da mulher de Ló está registrada em Gênesis 19, 26, dizendo que ela se transformou numa estátua de sal. Ela não continuou com a sua família, né? Ela ficou para trás. E somente Ló é salvo da destruição em companhia de suas duas filhas. E ali eles vão habitar numa caverna, o pai com suas duas filhas. É possível que Ló tenha preferido isolar-se na caverna, ao invés de procurar o amigo Abraão. Ló perdeu tudo. Como era muito rico, talvez tenha deixado a vergonha intimidá-lo para não procurar o seu amigo. Pobre Ló. Preferiu o refúgio da caverna, em orgulho, quando poderia humildemente ter procurado Abraão, que certamente o teria ajudado a reconstruir a sua vida. Era uma opção que ele tinha e ele não fez uso dela, talvez por sentir-se humilhado por ter perdido todos os seus bens. Então, sempre que for necessário, nós devemos buscar ajuda nos amigos e parentes. Às vezes nós deixamos o orgulho tomar conta de nós, né? Não é o extremo, o orgulho nos levar a calar, nem ficar o tempo todo batendo na porta dos amigos e parentes, mas sempre que necessário, com sinceridade, expor a nossa necessidade. Ló e suas duas filhas perderam tudo e por fim moraram numa caverna, numa montanha. Podiam ter ido falar com seu parente Abraão, ou terem voltado para Caldeia, onde ainda tinham muitos parentes, né, segundo Gênesis 24:4, e onde Abraão mandou seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque, a fim de que ele não se casasse com mulheres cananitas. Então ele tinha outras opções. No entanto, ali
adoeceu o relacionamento de Ló com suas duas filhas, né, através do incesto praticado por eles. Mas, apesar desse aparente traço negativo dessa história, há uma coisa muito interessante. A figura de Abraão é citada na Bíblia como o amigo de Deus. Nós vamos ver isso lá na galeria dos heróis da fé, né? Nós vamos ver Deus exaltando Abraão como seu amigo. E nós vamos ver isso em Gênesis 22, de 1 a 19. Mas amigo é o nome que se dá ao indivíduo, a qual se mantém um relacionamento de apreço, lealdade e reciprocidade. Amigo é alguém com o qual desfrutamos de uma grande intimidade, a quem expomos nossos segredos, nossas confidências. É a pessoa em quem encontramos apoio e auxílio para os diversos momentos da nossa vida. Perceba que não foi Abraão que se colocou em lugar de amigo de Deus, mas foi Deus quem o qualificou como seu amigo. Deus reconhecia em Abraão um amigo para o qual podia confidenciar os mais profundos segredos. Em Gênesis 18, 17, disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Isso diante da revelação dele a Abraão, né? Que aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, seriam destruídas. Mas vamos ler o texto em que Abraão dá prova da sua fidelidade ao Senhor. Também escolhi a Nova Tradução na linguagem de hoje, de Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Ofereça o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca, fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Aqui, né, Isaque não sabia do imenso pedido que Deus havia feito a Abraão, né, seu pai, que ele fosse sacrificado como prova de lealdade a Deus. E Abraão dá uma resposta belíssima, né? Ele disse: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. Essa identificação, né, na linguagem de hoje, mas em outras versões nós vemos O Senhor proverá. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Na sua montanha o Senhor proverá. Mais uma vez um anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: porque você fez isso, não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. E aí, o versículo de Tiago 2:23 diz: Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A grandeza da fé de Abraão pode ser observada no decorrer de toda a sua vida, descrita em Gênesis 12, 1 até 25, 10, além de em várias outras citações em outros livros da Bíblia. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê, conforme Hebreus 11, 1. Abraão obedeceu a Deus pela fé. Entre as duras provas que Abraão passou, ele, sem dúvida alguma, a mais difícil foi a do pedido feito por Deus para que ele sacrificasse, num ato de culto, no Monte Moriá, o seu filho amado Isaque, agora já adolescente. Como foi difícil cumprir essa ordem. Ainda mais porque ele mesmo, Abraão, deveria executar pessoalmente o sacrifício. É nesse momento que vemos a grandeza e a prontidão dele em obedecer a Deus. Para executar a ordem, ele tinha uma certeza no coração. O Senhor proveria tudo o que fosse necessário. Até mesmo reaver pela fé o filho morto em holocausto. Lá no livro de Atos, né, diz que ele cria que o seu filho poderia ressurgir dos mortos, né? Indagado pelo filho, né, sobre o cordeiro do sacrifício, a sua resposta foi simples: o Senhor proverá. No momento exato que ia se dar, né, a execução do adolescente, Deus interveio, pedindo que não sacrificasse Isaque, pois ele, Abraão, fora aprovado. O cordeiro que tomaria o lugar de Isaque estava ali, preparado por Deus. Que privilégio, que honra ser chamado de Deus, por Deus, de amigo. Todos gostam de ser amigos de pessoas ilustres e nobres, mas em toda a história da humanidade, o único homem a quem Deus chamou de amigo foi Abraão. Qual a razão? A grandeza da sua fé. Que coisa maravilhosa. Então, Abraão, a sua amizade com Ló é testada, né, posta à prova lá na frente, quando eles se separam, né? E agora aqui uma prova pessoal dele com Deus, né, da sua fé, a amizade entre ele e Deus, né, sendo testada, a sua lealdade, sua fidelidade ao Senhor, né? E é uma das coisas mais difíceis e muitas vezes polêmicas, né, na história de Abraão. Mas ele passa nessa prova com honras, né, ao ponto de receber de Deus o título de amigo de Deus. O que nós podemos concluir deste estudo? Naturalmente que o tempo seria muito breve para a gente comentar toda a grandeza dessa história de Abraão. Você pode pesquisar, você pode ler na Bíblia, você pode buscar outras fontes e se enriquecer muito mais com a inspiradora vida de Abraão. Mas nós vamos primordialmente reconhecer que é com e na família que aprendemos que a amizade é um vínculo compartilhado, em que existe comunicação, ação, sentimentos e interesses. Os verdadeiros amigos, eles perdoam e também ensinam a gente ser melhores amigos. Diante das dúvidas, dos conflitos, nós temos um árbitro, que é a paz de Cristo em nosso coração. Como nos ensina Paulo em Colossenses 3, de 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. Queridos, todo relacionamento está passível de conflitos, de desentendimentos vez por outra. Mas se nós tivermos em nosso coração a paz de Cristo como o árbitro, nós vamos tomar as melhores decisões, nós vamos ter humildade para pedir perdão, nós vamos ter compaixão, longanimidade para perdoar. Então, esse versículo de Colossenses 3, de 12 a 15, eu te sugiro a imprimir este versículo e colar
no lugar da casa que você mais passa, que você mais vê, seja na sua geladeira, no espelho do seu banheiro, porque esse versículo é a chave de solução para os nossos relacionamentos. Que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Então nós aprendemos que, assim como Abraão, nós possamos também desenvolver um relacionamento tal com o próprio Deus, que possamos ser chamados também de amigos de Deus. Nós nos lembramos agora, né, dessa expressão citada por Jesus, né, pouco antes da sua morte. Ele diz para os seus discípulos: já não tenho vos chamado servos, mas eu tenho vos chamado amigos, porque eu tenho revelado a vocês tudo que vai se passar comigo. Então, Jesus confidenciava, né, aos seus discípulos a sua intimidade, as suas preocupações, chamava para orar. Então, nós podemos sim ser chamados amigos de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essa amizade tão linda entre esse tio e esse sobrinho, que sofreu tantos percalços, que nos deixou lições tão preciosas, possa continuar falando aos nossos corações durante toda esta semana e que sejamos abençoados. Feliz semana, Deus te abençoe. Amém.